Boa noite, boa noite, boa noite. Vamos dar início, então, à nossa live, aqui do Instituto da Construção de Curitiba. Esse é um primeiro contato dos dois professores com os alunos e as pessoas interessadas. Para quem não conhece, o Instituto da Construção aqui de Curitiba é uma franquia, existe no Brasil inteiro, e o nosso lema é o Mão na Massa. Eu sou Maurete, sou responsável pela parte pedagógica, daí nós temos o Pedro, que é responsável pela parte operacional. Tá? O Pedro está aparecendo aí. Oi, Pedro. E hoje nós vamos ter só um bate-papo, uma conversa com os dois professores que vão trabalhar aqui conosco, vão nos ajudar aqui dentro do IC. Sobre a importância, o que são primeiro as normas regulamentadoras, as NRs, e para que elas servem, e como que ela é utilizada no dia a dia, e como que ela será cobrada, cada vez mais exigida, de alguns profissionais que querem realmente ter alguns trabalhos mais significativos. Eles vão explicar muito bem, tá bom? Vocês podem fazer perguntas no chat, deixar ali que a gente vai olhando e vai respondendo, certo? Então, eu vou passar a palavra agora para o professor Christian. Ele vai se apresentar um pouco, vai dizer o que ele é, o que ele faz, rapidamente, depois a Francilise também, para poder, daí a gente começar a falar sobre a aula, tá bom? Boa aula a vocês. Eu estou parado no vídeo que não sei por quê. Não, eu estou parado. O host, você proibiu ele de ligar o vídeo. Quem que é o host? É você ou é Pedro? Alguém... Quem que é o host da reunião? É Pedro? Pedro? Pedro, você tem que liberar o professor. Deixa eu ver aqui. Opa. Boa noite, meu nome é Cristiano. Está aparecendo aí? Meu nome é Cristiano, eu sou engenheiro eletricista, engenheiro também de segurança do trabalho, assim como a outra colega nossa, que é a professora Fran. Trabalho há muitos anos, né, com média tensão, com automação, com instalações elétricas, de modo geral, né? E dou algumas aulas por aí, também nessas áreas, inclusive NR10. Faz agora um tempo que eu não estou dando aula, porque por causa da pandemia. A Fran estudou comigo a questão de engenharia de segurança, então a gente tem bastante, já uns 4 anos, né, no trecho aí da segurança do trabalho também. A escola tem nos dado uma oportunidade muito boa para todo mundo aqui, a questão de ser essa mão na massa, né, como a diretora acabou de falar. É bem importante isso, e você ser prático, né, ser voltado a fazer as coisas de maneira mais direta, né? Não só na parte de documento, de só documentação, só papel, mas também na parte prática. A escola é muito voltada para isso, e nós temos aqui visto a estrutura, uma preparação muito boa. Lembrando que as normas, né, elas visam basicamente proteger, né, as NR principalmente, proteger os trabalhadores, né? Não só na questão de leis, né, como lei para punir o chefe, uma empresa mal montada, mal preparada, mas principalmente na integridade física, né, dos seus colaboradores, certo? E é extremamente exigida, né? Hoje, em qualquer lugar que você vai trabalhar, elas são importantes, né? Não é mais algo assim que o pessoal releva, né?
Qualquer lugar que você vai entrar, empresas importantes, aí elas exigem que você tenha essas qualificações. Porque eles não querem, né, ser culpados de alguém se mutilar, se machucar, ou virar óbito dentro do seu pátio e não ter nem sequer um certificado. Então é isso. O Raimundo entrou agora. Boa noite aí, Raimundo. Seja bem-vindo. Vamos falar alguma coisa? Talvez da Fran agora. Oi, boa noite para todo mundo. Bom, eu sou a Francelista, eu sou arquiteta, como o Cris falou, e eu sou também engenheira de segurança. Explicando um pouco também da importância dos cursos aqui do Instituto, foi uma necessidade que no dia a dia, assim, mais como arquiteta mesmo, a gente começou a perceber, a Maurete é arquiteta também, que às vezes o prestador de serviço ele chegava na obra e ele não, às vezes não tinha feito treinamento, às vezes não sabia exatamente o que estava fazendo. Então essa carência de profissionais que realmente saibam, né, como trabalhar, o que é o melhor fazer, essa carência que foi o que motivou, né, a abrir o Instituto aqui em Curitiba. Eu também atuo na área já de arquitetura há muito tempo, já há mais de 10 anos. Na área de engenharia de segurança, eu acho que desde 2016, mais ou menos, que a gente está trabalhando. Hoje em dia eu faço muita perícia de segurança do trabalho e faço também os programa do treinamento também já das NRs, eu já dava treinamentos online. Então, assim, principalmente nas perícias, a maior demanda que eu vejo é de os funcionários se machucando ou às vezes processando a empresa, mas algumas vezes é até por desconhecimento do próprio funcionário do que ele precisava fazer para ele estar protegido, né? E geralmente isso vem das NRs, né? E às vezes até do próprio empregador, às vezes ele não sabe, não percebe a importância. A gente encontra também muito funcionário que acaba assim fazendo, mas ele acha, não tem necessidade de eu usar uma luva, não tem necessidade de eu, né, eu subo ali na escada, faço. E às vezes as NRs elas vêm para explicar exatamente quais são os riscos, né? E por que as pessoas precisam se proteger. Então daí eu vou colocar aqui uma apresentaçãozinha que aí acho que vai ficar mais fácil para vocês irem acompanhando, tá? Bom, então aqui é só uma apresentação, né, que o Cris vai falar depois sobre a NR10, né, que como ele já explicou, ele é eletricista, engenheiro eletricista e de segurança do trabalho. Eu vou falar sobre a 35, sou a Francelisa Rebesta, arquiteta urbanista e engenheira de segurança do trabalho. Então, uma introdução, tá? Um dado importante é que a Previdência do Trabalho, a Previdência Social, ela tem registrado, em média, 700 mil casos de acidentes por ano no país. E existe o Observatório Digital de Segurança e Saúde no Trabalho, e segundo os dados deles, nos casos mais graves, um trabalhador morre no Brasil a cada 3 horas. E essas mortes, elas são oriundas de acidente ocupacional. E alguns segmentos que são os que mais apresentam esses riscos vem da construção civil. E a grande parte desses acidentes que levam a óbito, eles poderiam e deveriam ter sido evitados. Então, geralmente, é uma negligência, um desconhecimento que acaba causando todas essas mortes. Então, o que são especificamente as NRs, né? Para vocês entenderem exatamente de onde elas surgem. A Constituição Federal, né, como todo mundo sabe, é o que rege todo o nosso ordenamento jurídico, todo o funcionamento do país, né? E na Constituição Federal de 1988, no artigo 7º, ela fala especificamente dos direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem a melhoria. Então, ela dá as diretrizes, mas ela não é exaustiva, né? Então, entre os direitos que ela cita,
lá no inciso 12, ela coloca, né, que é preciso reduzir os riscos inerentes ao trabalho por meio de normas de saúde, higiene e segurança. Mas ela não entra em detalhes. Aí, além da Constituição, aí vem abaixo dela a CLT. E na CLT, aí no artigo 5º, ela fala um pouco mais sobre a segurança e a medicina do trabalho. Aí, então, é no artigo 155 da CLT, ela... Deixa eu botar um pouquinho baixo. Ela fala que incumbe ao órgão do âmbito nacional competente em matéria de segurança e medicina do trabalho estabelecer os limites na sua competência da aplicação das normas deste capítulo, especialmente referido no artigo 200. O artigo 200 eu não colei aqui, mas o artigo 200 é o que fala do trabalho em altura, do trabalho em eletricidade, trabalho sob pressão, que são dos mergulhadores, trabalho nos portos. Então, assim, o artigo 200, ele fala sobre todos os trabalhos que apresentam maior risco e, então, a CLT dá essa competência ao órgão nacional para criar regras específicas. Aí, o órgão nacional que regula isso, antigamente era o Ministério do Trabalho e Emprego, né? Hoje, ele virou uma secretaria vinculada ao Ministério da Economia, mas continua sendo a competência dele. Então, o que são basicamente as NRs, né? Elas são as diretrizes definidas por esse órgão que vieram para complementar e explicar como que seria essa proteção que a CLT determinou. Então, assim, elas viram lei, elas têm poder legal, por isso que é obrigatório e gera multa. E, basicamente, elas explicam os direitos e deveres que os empregadores e trabalhadores devem obedecer. Ela é obrigatória tanto na iniciativa privada quanto na pública. Porém, ela é para os trabalhadores regidos pela CLT. Então, o servidor público, ele não necessariamente precisa seguir, aí vai depender do decreto lá do órgão que ele trabalha. Mas todo mundo que é regido pela CLT, obrigatoriamente tem que cumprir essa legislação. Aí, assim, qual que é o objetivo das NRs, né? Porque, às vezes, tanto o empregador quanto o trabalhador acaba achando assim, eu tenho só que cumprir a lei, é só mais uma chatice, é só mais uma burocracia, mais uma finalidade. Mas, na verdade, o objetivo das normas é garantir um trabalho seguro e sadio e prevenir a ocorrência de acidentes e doenças do trabalho. O principal é, obviamente, não deixar que ocorram mortes, mas, assim, além das mortes, né, qualquer tipo de doença ocupacional, por mais simples que seja, é o que eles visam proteger. E é muito importante deixar claro que o que as NRs determinam, elas são só proteção mínima do trabalhador. Então, é assim, porque a ANR só disse que eu preciso usar a luva, não significa que só a luva seja o suficiente. A luva é o mínimo para você não estar colocando a tua vida em risco. Então, assim, o que tem que se fazer é no mínimo o que está ali, mas se fizer a mais é sempre melhor, porque elas não garantem, elas não previnem todas as situações, elas previnem só aquelas mais conhecidas e fatais. As NRs, elas são dinâmicas, né? Porque o mercado é dinâmico, o trabalho é dinâmico, né? Então, elas sofrem várias revisões. As revisões delas são feitas pelo Ministério do Trabalho, mas, assim, como envolve empregador, empregado, envolve governo, então, é o Ministério do Trabalho que propõe as revisões, mas elas são analisadas por comissões que são compostas por representantes do governo, dos empregados e dos empregadores. Então, toda a revisão, ela tem participação do sindicato da categoria e do sindicato dos empregadores, para garantir que ela está sendo justa para os dois lados. Então, assim, daí, especificamente, hoje existem 37 NRs, tá? Mas uma delas foi revogada, que era a NR 32, que falava sobre interdição de obras. Então, 36 normas que estão vigentes hoje. Como eu disse, elas abrangem todas as situações de risco.
Então, cada NR, ela abrange uma situação específica. Então, por exemplo, a NR6, ela vai falar sobre o uso dos EPIs, qual EPI usar, como usar. Então, cada NR, a NR18, ela fala especificamente sobre canteiros de obra e risco em canteiros de obra. Então, aí, as NRs que a gente vai abordar um pouco mais hoje são a NR10, que é a segurança em eletricidade, e a NR35, que é a segurança no trabalho em altura. Mas não tem como dizer assim uma diretriz geral das NRs, porque cada uma fala daquele trabalho. E basicamente o que está nas NRs são as normas de contratação e elas explicam o dia a dia dos trabalhadores que exercem essa atividade. E a empresa é obrigada a garantir que elas estejam sendo cumpridas. Além disso, o trabalhador também é obrigado a cumprir, mas a empresa que tem que contratar, que garantir. Aí, a NR35 especificamente, né, que é a NR que fala sobre o trabalho em altura. Então, assim, primeiramente, né, antes de falar da NR, é preciso saber o que é o trabalho em altura, né? Porque às vezes tem aquela ideia assim, eu vou só tocar uma lâmpada ali, não é trabalho em altura. Ou, não estou subindo no telhado, não preciso ter treinamento. Então, assim, por determinação da lei, o trabalho em altura é todo trabalho acima de 2 metros. É que o pé do prestador, do funcionário, fique a 2 metros do piso. Então, assim, se eu for trocar uma lâmpada num local que tem pé direito duplo, é um trabalho em altura. Por mais que às vezes a gente ache que não é, é. Então, assim, passou de 2 metros, aí obrigatoriamente vai ser preciso ter um treinamento para trabalho em altura, uma permissão para trabalho em altura. E ele precisa, né, ser em altura e ter risco de queda, porque se eu estiver trabalhando a 2 metros de altura, mas eu estou no mezanino, aí eu estou no chão, né? Então, não tem risco da queda. Então, assim, se o trabalho não tem risco de queda, ele não vai ser considerado altura. E se ele tiver todas as medidas que afastam o risco, ele não é considerado. Porém, assim, se o trabalho tem risco... Posso fazer uma pergunta? Pode. Você falou do mezanino. Então, é um mezanino, mas ele é cercado, fechado, não é uma laje aberta, não é uma construção, né? Não, Então, o cara tem que ter uma condição mínima de proteção ali para não ser visto. A pergunta do Cris aqui, né? Não sei se todo mundo ouviu, mas assim, o mezanino é um mezanino finalizado, com guarda-corpo. Se for no meio da obra, tá aberto, aí seria considerado altura porque teria o risco da queda. E assim, se tiver risco de queda e está abaixo de 2 metros, é trabalho em altura? Para a lei, não. Então, esse é um daqueles casos, assim, a lei diz que é acima de 2 metros. Então, se tiver risco e estiver abaixo, pela lei não precisaria de treinamento. Mas, como isso é o mínimo, se tiver o treinamento, seria bom que tivesse. Então, aqui, né, para explicar um pouco assim sobre quais são os prejuízos, né, do trabalho em altura. Além da construção civil, o transporte rodoviário e o comércio varejista também matam muito por quedas em altura, tá? E às vezes a gente pensa, porque a queda em altura só prejudica quem caiu. Mas não, na verdade, assim, as consequências de um acidente de um trabalho em altura ela afeta tanto os trabalhadores quanto os empregadores e o governo. Por isso que nas revisões das NRs, todos eles participam. Os trabalhadores que caíram... Trabalhadores, eles podem sofrer invalidez, né? Essa invalidez pode ser temporária, só uma lesão ali, quebrou o pé, o braço, fica um tempo sem trabalhar e depois retorna. E às vezes pode ser uma lesão permanente. Ele pode perder o braço, pode ter alguma sequela maior, né? E dependendo da gravidade, da altura que caiu, eles podem até perder a vida. Já acontece, às vezes, caso de um trabalhador no canteiro de obras, ele cai e ele acaba batendo num tijolo, num pilar, em alguma coisa que está ali no caminho e acaba vindo a óbito. Aí para os empregadores também são prejudicados, não com a vida, né, obviamente, mas eles pagam esses dias, né, que o trabalhador está parado, eles estão pagando por esses dias,
eles têm os gastos com as com as despesas que acontecem, tem que pagar o hospital, tem que pagar todo o tratamento, pagar toda a medicação, e eles também podem acabar tendo alguma ação judicial, que aí seria o caso, se o trabalhador não foi treinado, ele vai ter que indenizar, ele vai ter que pagar multa. Então, assim, o empregador, a consequência acaba sendo financeira, mas ele também tem. E o governo também tem uma outra consequência, porque aumenta os gastos públicos, porque esse trabalhador ele vai usar os recursos públicos, ele vai ser atendido pelo SUS, ele vai receber benefícios se ele ficar inválido, ou se ele ficar um período só afastado, ele vai receber um auxílio-doença, um auxílio-acidente. Então, assim, o governo também vai ter uma consequência. Então, por isso que é interessante para todo mundo que o trabalhador receba os treinamentos e esteja trabalhando com toda a proteção que ele precisa. Aí, as principais obrigações que a NR35 determina para o empregador. Ela fala tem várias obrigações, mas, assim, as principais. O empregador que vai ter um trabalho em alturas, ele precisa de uma análise de risco, que é um estudo feito previamente ao trabalho, para ver exatamente qual o risco que aquele trabalhador vai se expor naquela atividade e qual vai ser o que eles vão precisar de ou equipamento coletivo ou um equipamento individual, qual que vai ser necessário para que ele esteja protegido daquele risco. Depois de feita essa análise de risco, eles têm que emitir também uma permissão de trabalho. Não são todos os casos, mas na maioria. A permissão de trabalho é que ele vai conferir toda a documentação do funcionário, vai conferir se todas as medidas foram tomadas e vai emitir um documento autorizando aquele funcionário a trabalhar em altura naquela tarefa específica. O empregador também, ele tem que desenvolver algum procedimento quando ele tem uma atividade rotineira de trabalho em altura, ele também tem que ter procedimentos já específicos, porque o trabalhador tem que ter ali uma orientação de toda vez que ele for fazer, como que ele vai desenvolver esse trabalho. Não pode simplesmente, sobe ali e deixa fazer o que quiser na hora. Ele também tem que acompanhar se as medidas estão sendo cumpridas, né? É responsabilidade do empregador que o empregado só comece a realizar um trabalho em altura se todas as medidas foram tomadas. Se não foi tomada alguma medida, ele não pode autorizar o trabalhador a começar. Caso aconteça, tem que estar previsto um trabalho que vai ser no andaime, em altura, no local que não tem que o vento é fraco, uma coisa assim. E, de repente, num dia que eles vão executar, começou uma tempestade, mudou a condição climática, ele não pode liberar esse trabalho. Ele só pode liberar se ele conseguir imediatamente neutralizar aquele risco. Caso não tenha como ele neutralizar naquela hora, eles não estavam preparados para isso, ele não pode autorizar. E ele tem que ter sempre um supervisor. O trabalho em altura ele não pode acontecer somente um funcionário. Sempre tem que ter um outro funcionário que não vai estar em altura, que ele vai estar supervisionando aquela atividade. Se acontecer alguma coisa, ele vai estar ali para dar suporte, para chamar, se tiver algum acidente, chamar emergência. Então, sempre ele tem que se garantir que tem essa supervisão. Aí, claro, o trabalho em altura, né, ele tem essa responsabilidade do empregador, mas também, assim, o trabalhador, ele também tem algumas responsabilidades, porque não adianta o empregador garantir toda a condição e, de repente, o trabalhador fala, não, eu não vou colocar o cinto de segurança. Ou, não, eu vou subir ali, hoje eu estou alcoolizado, mas eu cheguei a trabalhar, eu quero ganhar meu dia e eu vou subir. Então, assim, existe a contrapartida que o trabalhador também tem obrigações a cumprir. Então, assim, o trabalhador ele tem que cumprir, né, todas as disposições legais e ele tem que obedecer todos os procedimentos de segurança que o empregador passou para ele. E é obrigação do próprio empregador zelar pela sua segurança e saúde e das outras pessoas que podem vir a ser afetadas. Então, eu não posso subir em altura e negar me proteger, porque eu também posso cair e machucar quem está lá embaixo. Então, assim, os dois lados têm que contribuir.
existe na norma o direito de recusa. Então, assim, se o trabalhador chegou no local e ele percebeu que alguma coisa está errada, que está faltando a proteção, surgiu algum risco ali que não estava programado, ele pode e deve se negar a trabalhar, a subir em altura. Ele não sobe, ou até mesmo se ele tiver naquele dia, ele, sabe, ele tem autorização, mas naquele dia ele está tonto, tá, alguma coisa assim, ele pode e deve recusar a fazer o trabalho em alturas. E aí ele vai avisar para o superior dele, né, que vai tomar as medidas, se ou vai substituir ou vai adiar o serviço. Aí, o que é fundamental para realizar o trabalho em altura, né? Como eu já disse, que todas as medidas têm que ser adotadas antes do trabalho. Então, assim, não adianta falar, vou subir ali e depois eu vejo e depois eu trago o cinto. Não, você só vai subir quando tiver todas as medidas tomadas. E todo o trabalho em alturas, ele vai ser planejado, organizado e executado por um trabalhador que seja capacitado para essa função e autorizado. Aí, o que é um trabalhador capacitado? A própria lei define, né, que o trabalhador capacitado é o que fez um curso da norma, no caso, fez o curso da INR 35, ou se for até na de eletricidade que fez o curso da INR 10. Então, ele tem que ter sido submetido ao curso e ele tem que ter sido aprovado. Aí, esse curso, ele é inicial, né, então, antes de fazer qualquer trabalho em alturas, é preciso fazer o curso. Só que o certificado, ele tem validade de 2 anos. Até porque o trabalho é dinâmico, né? E os próprios EPIs, eles vão mudando com o tempo. Então, é preciso fazer isso antes de iniciar o trabalho e ele vale por 2 anos. Após 2 anos, é preciso fazer um treinamento novo, que é uma renovação, que seria o periódico, né? Que também vai ter validade por mais 2 anos. E o treinamento eventual é porque se o trabalhador ele fez um treinamento, porque ele vai trabalhar em andaime até 4 metros de altura. De repente, ele vai ser mudado de função e ele vai trabalhar na manutenção de telhado ou coberturas. O risco que ele está submetido é muito maior do que o que ele tinha antigamente. Então, mudou de função, mudou o risco ficou mais grave, aí ele tem que fazer um treinamento eventual para aquela função específica. Esse treinamento garante que ele está capacitado, mas ele precisa também estar apto para o trabalho em alturas. E um trabalhador, para ser considerado apto, ele vai, quando ele é contratado, funcionário da empresa, ele faz aquele ASO, que é o atestado de saúde ocupacional, que são aqueles exames periódicos e admissionais e demissionais. Aí, quando ele for fazer esse exame, o médico vai ser informado que ele vai trabalhar em altura, né? Aí o médico vai fazer todos os exames específicos para essa função e vai declarar que ele está apto de saúde para realizar essa função. Então, se o funcionário tem labirintite, ele não vai poder estar apto para um trabalho em altura, porque ele pode ficar tonto e cair. Então, é preciso que ele esteja apto, né, no ASO e que ele tenha sido capacitado. Aí, com essas 2 condições, ele pode ser considerado autorizado para realizar esse trabalho em alturas. Aí, aqui um pouco das medidas de controle que podem ser iniciadas, né, no trabalho em alturas contra a queda. Então, antes de iniciar o trabalho, né, além de todo esse treinamento dos exames, existe uma hierarquia de medidas. Então, a primeira coisa que tem que se fazer quando existe um risco de queda é tentar eliminar esse risco. Então, uma das maneiras de eliminar é assim, esse trabalho vai ser em altura. Eu tenho como realizar esse trabalho no chão? Então, por exemplo, vou trocar a lâmpada de uma luminária ou vou fazer alguma coisa assim. Eu consigo tirar esse objeto do ar e trazer para o chão, realizar o trabalho no chão, só então colocar lá. Então, se for possível, a melhor solução é sempre essa. Aí só vai, lógico, quem vai subir e retirar vai ter treinamento, mas o tempo que ele vai ficar exposto ao risco é muito menor. Então, essa é sempre a primeira medida.
Caso não seja possível eliminar o risco do trabalho em alturas, aí a segunda alternativa vai ser sempre prevenir a queda, né? Para prevenir a queda, restringir acesso a locais perigosos ou usar equipamento de proteção coletiva, que seria o guarda-corpo, alguma coisa assim, para prevenir que o trabalhador possa cair. Aí, se não for possível mudar o trabalho e não for possível fazer a prevenção, aí que se usa para o EPI, que é o equipamento de proteção individual. Que daí, então, se não tem como, então esse trabalhador específico vai precisar de um EPI para que ele não caia. Aí, assim, esses sistemas de proteção contra quedas, eles podem ser sistemas coletivos, né, que, como eu expliquei, seria um guarda-corpo, uma rede de segurança, no meio de uma obra, se tem uma abertura no piso, fechar, ou tentar colocar o corrimão, o guarda-corpo, ou tentar fechar o piso, né? E se só isso, se não for possível, não for suficiente, aí fornecer um cinturão de segurança para esse trabalhador. E essas proteções, elas podem ser, né, a restrição de movimento, que elas impedem que a queda aconteça. Ou pode ser uma retenção de queda, que a retenção de queda, a queda vai ocorrer, mas ela vai ser interrompida, ele não vai cair até o chão. Aí eu trouxe aqui para entender melhor dois exemplos, 4 exemplos do que seria isso, né? Então, no primeiro exemplo, não sei se aparece o nome. Esse primeiro exemplo aqui, que seria o guarda-corpo. Então, nesse caso, existe uma restrição do movimento, porque é um local que tem o risco de queda, mas como ele tem o guarda-corpo, ninguém vai cair, né? A não ser que pule o guarda-corpo. E essa medida, ela protege todos os trabalhadores, então ela é considerada a restrição do movimento coletiva. A individual seria esse segundo exemplo aqui, que ele está preso na linha de vida. Então, isso assim, o trabalhador vai subir no teto, mas ele vai estar amarrado na linha de vida. Então, e ela vai ter uma movimentação limitada. Então, vai restringir o movimento dele, ele não chega na borda do telhado para cair. Então, essa seria uma restrição de movimento. Aqui do lado seria uma retenção de queda. Aqui em cima é uma rede de proteção. Então, pode acontecer de cair, mas se o trabalhador cair, ele vai bater aqui na rede que vai segurar. Então, vai acontecer a queda, mas ela vai ser retida. E essa seria uma coletiva. E a individual seria também usando a linha de vida, o cinto de segurança, mas aí ele não tem uma restrição de movimento nesse caso, ele só tem uma restrição de queda. Então, se ele vier a cair, ele vai cair, mas o cinto vai proteger. Aí, aqui só um exemplo do cinto, né? Esse aqui é o cinto ideal para trabalho em altura, que é o paraquedista, que ele passa no corpo e nas pernas, porque se eu usar um cinto que está só na cintura, na queda ele vai gerar uma pressão que vai danificar os órgãos. Se tiver só na perna, pode danificar e perder a perna e pode soltar. Então, ele tem que ser esse cinto, que é o tipo paraquedista. Vai ter aqui, né? Que aqui no curso vai ter também para vocês conhecerem e colocarem. Então, assim, trabalho em altura tem que ser esse cinto, não pode ser nenhum outro. E aqui um exemplo dele sendo usado, porque o cinto paraquedista, em geral, ele é usado por talabarte. Talabarte é esse cordão. Que ele é uma união entre o cinto, né? Aí vem o talabarte e ele vai fixado aqui numa ancoragem. Então, aqui o número 1 é uma ancoragem, o 2 é um conector, que são aqueles mosquetões de montanhismo mesmo. Aí vai o talabarte e o cinto. Então, nesse caso, se o trabalhador cair, ele vai ficar suspenso por isso daqui e nenhuma parte do corpo dele vai danificar, porque a pressão do corpo ela vai ser distribuída uniformemente. Aí tem uma observação importante sobre o talabarte, que às vezes, o trabalhador está com o talabarte, mas daí ele vai para um local mais longe e ele não quer tirar dali porque ele está com uma restrição de movimento, então ele vai lá e conecta 2 talabartes, ou pega o talabarte e coloca um extensor. Se fizer isso, perde a proteção do talabarte. Então, isso é uma restrição por lei também, de que não pode de maneira nenhuma, porque colocaria em risco, mesmo que ele estivesse usando a proteção.
E também não deve ser feito nó, ser feito laço. Estragou aqui a minha pecinha aqui de ancoragem. Ela estragou, então, para poder trabalhar hoje, eu deixo sem, pego aqui essa pontinha e dou um nó no meu cinto. Se fizer isso, vai se colocar em risco, porque se vier a cair, o nó pode soltar, aí ou pode cair, ou pode ter a pressão não vai ser bem distribuída e vai danificar alguma parte do corpo. Ou assim, eu quero deixar mais curto, achei que está muito comprido, eu vou dar um nozinho aqui para diminuir. Também não pode, porque vai acabar, se acontecer uma queda, o desgaste ele vai acabar rompendo. Então, assim, isso é uma restrição bem importante e que é muito comum acontecer, assim, na prática, tá ali com pressa, não, dou um nozinho aqui, eu quero ir mais longe, vou prender o meu cinto aqui no meu colega. Então, assim, daí se você cair, cai você e cai o colega, entendeu? Então, ele sempre tem que estar preso na ancoragem específica para ele. Da parte da NR10, eu acho que o principal era isso, né, para passar... Desculpa, da 35. O principal era isso para passar para vocês, tá? Se alguém tiver alguma dúvida, é só mandar aqui. Mas eu vou passar aqui para o Cris, que ele vai falar de agora um pouquinho para vocês da 10. Ok. Certo aí, foi quadrado. Então tá. Vamos lá, vamos falar agora um pouco da 10, tá? Bem sucinto, como foi agora a professora. E vamos começar. Essa norma, né, para quem ainda não ouviu falar dela, ela... Não? Uai. Apareceu meu mesmo. Tá. Fiz errado aqui. Só aguarde um minuto, que eu estou me perdendo aqui. Lá em cima, stop share. Share. Essa daí. Ok. Então, reiniciando aqui. Está aparecendo agora, normal, hein? Tranquilo? Ok. Então, para quem ainda não ouviu falar, mas acho que já é de conhecimento praticamente comum, geral, aí a NR10. Ela trata das seguranças com eletricidade, né? Em eletricidade, serviços de eletricidade. E qual o objetivo dela? Ela estabelece requisitos e condições mínimas, objetivando as medidas de controle preventivos, de forma a garantir a segurança e a saúde dos trabalhadores. É essa parte que a gente tem que frisar bem. Que direta ou indiretamente interagem com instalações elétricas e serviços de eletricidade. Então, sempre que você ouvir essa norma, ou qualquer outra norma, né, ela vai estar sempre preocupada com essa parte aqui, né? Segurança e saúde dos trabalhadores. Alguns ficam pensando que é para proteger a firma, para não sei o que lá. Claro, se a firma te dá as condições, né? E você não usa, é você que está se prejudicando, correndo risco, né, desnecessário. Então, essa norma tem esse objetivo, né, questão de segurança com eletricidade, e assim como a 35 era com altura. Está lá, campo de aplicação. Ela aplica as fases, né? Quais são as fases? Basicamente todas, né? Fase de geração, transmissão, distribuição e consumo, né? São de eletricidade. Incluindo as etapas de projeto, ou seja, no projeto a pessoa já tem que imaginar as questões de segurança, na construção, né? Na montagem, operação e manutenção de instalações elétricas. E quaisquer trabalhos realizados nas suas proximidades. Observando as normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes e, na ausência ou omissão destas, as normas internacionais cabíveis. O que quer dizer, né, que essa norma ela aponta para outras tantas. Né? Vamos falar em algum momento da 5419, NBR 5419, a gente vai falar da NBR 5410, né? Então a gente vai falar de várias coisas, outra hora de espaço confinado, a NR35. Então nós temos várias
várias outras normas que são, elas se, uma aponta a outra, né, puxa a informação. Essa aqui é só sobre eletricidade, mas em algum momento eu vou estar dentro do espaço confinado, eu vou precisar puxar lá e juntar com a NR10, né? Eu vou ter que obedecer as duas normas, não só a 10, né? Ah, eu entro lá num lugar confinado, não preciso me preocupar com o ar que está lá dentro, com a, né, imaginando-se que eu só tenho que preocupar com a parte elétrica. Não, tenho que me preocupar com tudo, porque as coisas vão se juntando ali. A mesma coisa um cara, né, um trabalhador que trabalha com linhas de transmissão e distribuição, que está sempre trabalhando em altura, ele tem que estar se preocupando sempre com a NR10, mas toda hora com a NR35 também, né? Falar um pouco da eletricidade, é bem simples aqui, né? É só um dos tipos de energia, certo? Ela é mais utilizada hoje, né? Que a gente tem muito, né? Usa em tudo. Ela é importantíssima, né? Proporciona a nós e ajuda a comunidade a maioria das atividades do ser humano. Mas, atrelado a isso, tem a questão dos riscos, né? Que são necessários conhecer e prever. Na eletricidade, diferente de de outro tipo de energia, né, mecânica ou outros tipos de trabalho, você não enxerga ela. A eletricidade tem esse problema, né? Eu olhar para uma linha viva ou desenergizada, eu vou batendo o olho nela, eu não vou saber como ela está, né? E é onde está a maioria dos problemas com a eletricidade, né? Que é quando a pessoa imagina, ou foi avisado, ou o procedimento, alguém deveria ter seccionado aquela rede, e a pessoa vai lá e, na confiança, e acaba se machucando, porque ela não enxerga, né? Você tem que ter outros aparelhos que indicam isso, outras situações que te ajudem com isso, né? E ela, né, hoje nós temos vários tipos de fonte de energia, né, também, mas basicamente o que nós temos aqui? Energia solar, mecânica, química, eólica, sonora, nuclear. O que é mais limpo hoje, que o pessoal está aplicando bastante energia solar, mas óbvio que a gente nunca vai conseguir, por uma questão de espaço no planeta, a gente nunca vai conseguir substituir as outras formas, uma solar, né, que seria talvez a mais ecológica, vamos dizer assim. A nossa base hoje é basicamente hidrelétrica, mas nós temos muitas termoelétricas também. Nuclear no Brasil é muito pouco, mas seria uma das mais limpas, inclusive mais do que a hidrelétrica, mas o lixo dela é que é um problema, né? Certo? Falar um pouco sobre o nosso sistema elétrico, né? O SEC, de potência. Então, nós temos a geração, aí a gente já falou das formas ali básicas de geração, né? Basicamente da elétrica. A transmissão, entre esses dois aqui, eu tenho uma estação de elevatória, né? E uma de rebaixamento de tensão, né? Então, eu saio, eu gero basicamente 13.800 volts aí, eu tenho tensões maiores também, mas a minha transmissão ela é de 69 para cima, kV, né? Falando de 1.000 volts. Depois, chegando nas cidades, isso por que a gente transmite em tensões tão altas assim? É para evitar perda, né? Quanto maior a minha tensão, menor as minhas perdas. Então, por isso que é feita essa etapa de subir, transmitir a longas distâncias, com a tensão bem alta, e depois eu rebaixo quando eu chego nas cidades aí, estou fazendo as transmissões. A transmissão já é a área que eu tenho a tensão ainda alta, mas menor, aí já na casa dos 69.000 volts. E depois a distribuição, e aí gera de 13.000 a 220, que no caso do Paraná, e o consumo. Nosso sistema elétrico, né, como eu falei aqui, a gente tem essas daqui, a usina Itaipu, Ilha Solteira,
né, que geram em 13,8, certo? Daí vem, como eu disse ali atrás, tem a subestação elevatória, que eleva essa tensão a esses valores aqui, né, 138, de 138, 69 e assim por diante. Mas os mais comuns são esses daqui, 138, 69. Aí nós temos as linhas de transmissão, né, primária e secundária, que são essas daqui, 3,8 a 12,9, e as transformações de distribuição, no caso nosso, Paraná, 220 tensão de fase, né, e 127 tensão de linha, e 127 tensão de fase. E também temos ali em Santa Catarina, nosso vizinho aqui, é 220, seria 380, ou seja, entre as duas fases tem 380, e entre fase e neutra seria 220. A gente não é padronizado, tudo em 60 Hz. Aqui no Brasil, a única coisa que é normal, que é padrão, é a frequência, que é 60 Hz. Né, quando a gente fala de segurança de instalações elétricas, a segurança realmente ela é primordial. A Fran estava falando da questão do funcionário, né, do colaborador, a hora que ele vai subir ali em alguma situação no serviço, ele pode se negar ao trabalho. Né? No caso nosso, você vai fazer lá uma APR, está fazendo a apreciação de risco, ou você não faz, você acompanha ela, porque é assim, né? Se o responsável, o pessoal do SESNIT, seja lá quem for que foi fazer lá a tua APR, você tem que acompanhar, porque às vezes ele omite alguma informação, né? Que te coloca em risco, porque ele não vai estar ali. Ele pode até responder criminalmente se alguma coisa acontecer, mas quem vai sofrer os danos maiores são vocês, né? Quem vai estar com a mão na massa ali. Então, nessa questão, como a segurança e a eletricidade ela é primordial, é sempre bom a gente estar sempre muito atento à forma como essas APRs são feitas, né? Aí a Fran falou várias vezes de risco, né, tal, e o que é, né? O que a gente entende por risco? O que é normal a gente entender, né? Segundo a ISO 31000, é geralmente expressa em termos de fontes de risco, né? Certo? Ela fala assim, eventos potenciais, suas consequências e sua probabilidade de acontecer, certo? Então, é quando você está numa situação em que você pode, em algum momento, sofrer algum dano, sofrer alguma lesão. A NR01 diz que é a combinação da probabilidade de ocorrer a lesão ou agravo, a saúde causada por um evento perigoso, exposição a agente nocivo, pode ser aí biológico, né? De repente você está trabalhando numa ET, onde tem lá resíduos, tem lá bactérias e tal, e a pessoa não está sabendo daquilo, acha que é só uma lagoa comum e está exposta a vários agentes biológicos ali. Ou dentro de um barracão com vários produtos químicos, né, em suspensão, e você está respirando isso e não está sabendo. Então, esses agentes nocivos, ou a exigência da atividade de trabalho de severidade, né? A severidade dessa lesão agrava a saúde, ou seja, você tem a exposição biológica aqui, mas também física, né? Então, o conceito de risco é esse, é você estar exposto a algum tipo de agente químico, físico, biológico, que possa te causar algum dano, né? E perigo, né? O perigo é simplesmente por exemplo, a tensão numa tomada é um perigo, né? Tá ali, em qualquer casa tem. Só que se eu não colocar nada ali, não for lá e mexer nela, se eu quando for intervir numa tomada dessa, tiver com luva, ela estiver desenergizada, se não for com linha viva, eu eliminei o perigo, né? Eliminei o risco, já não tem mais perigo. Mas quando ele está ali, ele é só um perigo que não vai me causar nada, né? Ou seja, é a fonte potencial, né, de causar lesões ou agravos à saúde. Elemento que isoladamente ou em combinação com outros tem o potencial intrínseco de dar origem a lesões
ou agravo da saúde, né? É só ele existe, você entende que ele existe, mas ele não, o perigo ele não é antes de eu me expor ao risco, né? Por exemplo, tem um solvente em algum lugar, né, numa área classificada, sei lá, extremamente tóxico, né? Não posso respirar ele, amônia, né? Tem lá uma amônia dentro de uma sala lá tal, e dentro de um recipiente, beleza, está fechado ali, é um perigo aquilo lá, mas ele passa a ser risco quando eu abro ele e ele toma conta do ambiente e eu estou lá, né? Eu estou exposto aí eu estou exposto ao perigo, ao risco, né? No caso da eletricidade, né, da NR10, a gente trabalha com essas coisas aqui, né? A questão de esses tópicos aqui são bem importantes. E quando a gente vai para as APS, ali a gente cuida bem disso, que são as isolações, a isolação das partes vivas, né? Isso aqui é assim, né? Elas só podem, né? Eu digo aqui mais à frente, né? Todas as partes vivas de uma instalação devem possuir isolação, né? Que é dada através da cobertura de cabos, dos cabos, por exemplo, né? Com material isolante. E esse só pode ser removido com a sua destruição. A gente está falando aqui especificamente de cabos de energia, né? Então, o cabo dentro do cabo ele é condutor, beleza, pode. Mas em volta dele tem que ser protegido com uma capa ali, de proteção de borracha, né, com plástico, e que evite que a gente tenha contato com a parte condutora. E ele só pode ser removido, né? Nesse caso, precisa de um alicate, algum tipo de uma lâmina ali para poder romper ela e ter acesso. Então, essa é a forma correta de você fazer a isolação da parte livre, certo? Obstáculos, barreiras e invólucros, né? Esses daí são assim, são destinados, né, a impedir o contato involuntário com as partes vivas, né? Alimentadas. Vivos aqui, para quem não sabe, é quando está alimentado, né? Tem tensão passando por ela. Ou para passar tensão e não está no momento, mas não foi cortada a energia, né? Durante os serviços próximos a essas áreas energizadas. Exemplo, telas de arame, né, que eu posso pôr em volta de uma cabine, corrimãos, mantas isolantes em caso de média e alta tensão. Quando você vê, em algumas vezes que as concessionárias, né, estão trabalhando em média tensão, com linha viva, essa manta é aquela, você vai ver uma mantinha laranja em cima dos cabos, é justamente para se evitar o contato ali involuntário com aquilo, né, com a parte viva. Porque ele está vivo, ele está mexendo numa parte, tem energia na outra e ele não pode tocar ali, né? Ele não pode ficar se preocupando com aquela linha viva, então ela está isolada dessa forma. Seccionamento automático de alimentação. Isso aqui serve para... Existem várias formas. A gente vai ver mais disjuntores, ou DRs, né, ou IDRs e DDRs, que a gente, na aula a gente vai tocar mais profundo desse assunto. Mas nessa seccionamento automático, ele diz o quê? Se houver alguma sobrecorrente, algum problema na rede, né, na minha linha, no ramal, esse sistema tem que abrir, né? No caso de áreas molhadas, aí sim existiria a necessidade de um IDR, pelo menos, aí ele serve para corrente de fuga, né? Para evitar que alguém que esteja ali próximo acabe levando uma descarga, tendo corrente passando pelo corpo e acabando sofrendo lesão. Então, esse seccionamento automático serve para isso. Bloqueio de religamento automático. Isso aqui funciona para quê? Quando nós estamos fazendo intervenções em máquinas, equipamentos, é muito útil, inclusive na parte de NR12. Né? Mas isso aqui é importante pelo seguinte, eu tenho que estar sempre ligado, né? Sempre no sentido de estar atento, né? Ligado, quando é atento
Aqui eu estou mexendo numa máquina, por exemplo, numa área de uma empresa, e eu precisei desligar o circuito, né? Vou intervir ali e tem que ser com uma linha desligada, né? Sem intenção. Aí o que eu faço? Eu vou lá, desconecto, desligo ela, e se ele tem como bloquear, se é esses disjuntores, né? Se não pegar uma instalação muito antiga, mas do ano 2000 para cá, pelo menos, que já não é tão nova, aí eu tenho formas de bloquear isso. Vou lá, travo, coloco um bloqueio, ponho um cadeado, uma etiqueta e digo, ó, aqui não tem mais como ligar porque eu estou trabalhando, né? Eu me identifico, certo? E ainda assim, em muitos casos, a última, que é o aterramento elétrico, eu posso fazer um aterramento temporário, né? Quando é questão de intervenção, eu vou trabalhar numa linha de média tensão, é muito usado, né? Essas linhas de média. Eu posso até trazer lá. Eu tenho que analisar se tem tensão nessa rede depois que ela foi aberta, né? Tem um aparelho que não tem contato, ele detecta tensão sem contato. E esse aparelho me diz, tem energia ou não, mas mesmo assim eu faço um aterramento temporário, né? Interligo os três cabos ali e planto hastes no chão. Para evitar o quê? Algum surto, inclusive, porque às vezes essas linhas têm quilômetros, pode acontecer de um surto muito longe ser propagado na rede e eu acabar sofrendo alguma descarga aqui, ou ainda de um religamento acidental em algum momento, né? Porque nesses casos de média tensão eu não tenho muito, tem que ser muito, tem que ser só na base da comunicação, né? Porque quem liga e quem desliga, às vezes está muitos quilômetros dali, né? Então essa questão tem que ser bem cuidado do aterramento para não acontecer, de repente, eventualmente a pessoa, na hora de desligar. Lucas está perguntando se a botina de borracha se torna um equipamento de proteção contra a eletricidade. A botina de borracha, não a botina, ela tem que atender a norma. Não é qualquer botina de borracha, entendeu? Eu vou usar uma bota para trabalhar, não é qualquer bota. Ela isola, né? Você vai dizer que não isola, mas não é o correto, entendeu? Os equipamentos têm que ter sempre CR. Quando eles falam, vou trabalhar até um chinelo isola, né? Se eu for dizer assim, né? Mas não é essa a questão é que ela tem que cumprir normas, né? E uma bota, por exemplo, minha, né? Eu estou com a bota, ela está dentro da NR, está tudo certo, mas eu encharquei ela pode ser de borracha, ela pode ser de couro, ela pode ser do que for, ela é condutora. Então, não é... E sempre elas têm que estar com CR, né? Sempre tem que estar com CA, na verdade. Tem que estar com a questão de ser registrado, de cumprir normas, entendeu? Oi? Pode falar? Quer falar do CA? Só explicando aqui, né, o Cris comentou do CA. O CA, na verdade, ele é o certificado de aprovação, tá? Traduzindo, né? Que são os testes feitos pelo Inmetro. Então, assim, aquele equipamento é submetido a vários testes, aí emitido esse certificado para ter certeza que ele efetivamente está protegendo contra aquele risco. Então, assim, tem que ser uma bota com certificado de aprovação e eles têm um prazo de validade. Então, ela tem que estar dentro do prazo de validade. Se não for essa bota, daí ela não é mais considerada uma API. Exatamente. Então, não é só ter CA, não é só estar dentro da norma, ela tem os prazos. Isso serve para luva, para vara de manobra, para tudo, tem prazo, né? Em alguns equipamentos, a gente ainda de tempo em tempo, né, para média tensão principalmente, tem equipamento muito caro, você tem que fazer testes neles para comprovar que ainda cumprem, né? Ainda estão dentro do limite de tensão que eles têm que trabalhar. Quer fazer alguma coisa? Daqui a pouco eu falo. Não, só. Pode. Os equipamentos, né, de proteção tem que evitar, não podem ter condutibilidade, né, inflamabilidade e também ser imunes a influências eletromagnéticas. Então, você vai ver aí categorias de roupas de proteção para eletricistas, que cada uma delas tem que cumprir lá um nível de proteção de 1 a 4.
Algumas são para uso cotidiano, né? Para quem está exposto a tensões até 220 volts aí, 280, as redes que a gente trabalha. E quando eu entro lá acima de 1000 volts, principalmente, eu já tenho uma outra categoria de volts. Isso é aquela questão de exposição a arcos voltaicos, a queimaduras, né, por explosão de componentes elétricos, que não é comum, mas são acidentes que, quando ocorrem, eu estou exposto ali a tensões, tensão não, a umas temperaturas aí que chegam a 30 mil graus Celsius. É um sol no tua cara. Então, se a roupa não for de acordo, por isso que a gente fala, de repente, em toda a bota, né, voltando na bota, né, ela não tem CA, né? Aí eu estou trabalhando em algum elemento, de repente deu um arco voltaico, aquilo pega fogo, não é o choque que vai me matar, entendeu? É aquela porcaria que vai, de repente, causar uma amputação, alguma coisa, porque ela pegou fogo e eu não consegui apagar a tempo. Quando a gente fala assim essas categorias de roupa, são extremamente importantes, tá? Porque isso aqui para causar aqui a gente não vai tocar ainda muito na questão de nessa aula a gente não vai ter tempo provavelmente de falar disso, mas a gente ainda tem a questão dos graus de queimadura, né? Então tem lá primeiro grau, segundo grau, até terceiro grau. Se eu tiver, e não só o grau dela, né, mas o de segundo grau, que não é tão grande assim, se eu tiver ela em uma área muito grande do corpo, eu posso vir a falecer dias depois, né, por insuficiência, porque eu perco muito líquido, é difícil de tratar e tal. Se um arco voltaico que o indivíduo estiver exposto, a roupa dele não proteger, né, adequadamente, ela não for adequada, ele pode, né, estar exposto a coisa de 30 mil volts, de 30 mil graus Celsius. 30 mil graus Celsius, ele destrói qualquer tecido que esteja na frente dele. Metal, né? As barras de cobre, o aço de perto derrete como manteiga. É uma coisa impressionante. Imagina a pele, né? Os nossos tendões, músculos, o que não acontece, né, na exposição dessa. Por isso as roupas, né, quando você está trabalhando com tensões, painéis de condomínios, né, que não são de alta tensão, mas são de alta corrente. Você tem que estar sempre muito preocupado com a roupa que você está usando, né? Os EPIs todos, a roupa que você põe. Beleza? Continua? Tá. Então, as medidas de controle, né, elas podem ser corretivas e preventivas, né? A gente, assim, as medidas você pode imaginar o que as medidas de controle representam, certo? Ou seja, eu tenho que sempre tentar estou vendo um problema que vai acontecer, isso sempre nas APLs, né? Então, eu vou lá, vou fazer uma apreciação de risco do meu serviço antes de eu começar, antes de eu ter lá minha permissão de trabalho, minha PT, né? Eu vou fazer o levantamento, a minha equipe, o responsável da equipe vai fazer esse levantamento. E ele vai ver, né, quais são as situações, quais são os agentes que estão à minha volta, quais são os perigos, né, os riscos que estão à minha volta, e esses eu vou tentar mitigá-los a ponto de ser, de uma maneira de preferência, com medidas de EPCs, né. Então, eu vou colocar barreiras, vou criar vários tipos de sistemas que evitem que o risco se torne um perigo, mas ainda se há, no final, ainda sobrar com os EPCs, eu entro com os EPIs, né? Por exemplo, né, ó, imagina aqui que eu estou trabalhando num posto de gasolina, né, perto de uma bomba lá, e eu estou com rompedor. É uma ferramenta pneumática, tal, ela é totalmente, não tem faísca, né? Não é uma furadeira, não é um rompedor elétrico que solta um monte de faísca, eu posso trabalhar tranquilamente aqui, que não haveria o risco de produzir uma faísca e, consequentemente, a explosão. É falsa essa afirmação, porque elas, né, podem produzir faísca, nesse caso, do rompedor, com um piso que estiver mexendo, principalmente, né? Mas elas mesmas, né, elas têm peças móveis, elas podem produzir faísca também só pela própria movimentação do material, né?
aqui a gente, nos trabalhos e nas atividades, devem ser adotadas medidas preventivas destinadas ao controle de riscos institucionais, como veremos, né? Então, aqui, ó, a gente vai pegar várias MRs, né? De altura, de confinamento, né? 18, 35, explosividade, umidade, poeira. Então, o trabalhador de eletricidade, ele, em alguns momentos, ele está exposto a todos esses riscos aqui, né? Tem uma área classificada lá dentro da Petrobras, ele tem também umidade, tem poeira, tem fauna ali perto, no meio do mato lá. Então, todos esses riscos aqui vão fazer parte da APR, né? A pessoa vai ter que ver, poxa, suas ferramentas não produzem faísca, realmente não produzem? Ah, tá. Onde você está fora da área que eventualmente tem algum explosivo perto, algum tipo de elemento que possa provocar explosão. Você vai entrar dentro de um silo, por exemplo, dentro do reservatório daqueles lá. Está limpo, tem oxigênio suficiente ou não, né? Então, são essas as situações. A gente falou já lá atrás, né, questão de seccionamento, impedimento de energização, né? Aqui a gente aprofunda mais com o seguinte: a gente tem que constatar a ausência de tensão. Como que a gente faz isso? Tem duas formas. O normal é sempre você medir, né? Mas você, antes de medir, as instalações industriais, principalmente, elas têm que ter indicação visual. Então, você vai ter lá no painel geral uma indicação lá, uma lâmpada indicando para você que realmente há tensão ou não há, tal, e ainda assim você tem que fazer a medição disso. Você vai lá com o aparelho correto, né, usa a classe certa, dependendo do tipo de instalação que você está trabalhando, né? Tem várias categorias também de multímetros, então você vai ter que ir lá com o multímetro certo, medir se há tensão ou não, para depois poder intervir. Esse caso aqui, ó, só a constatação de ausência de tensão, é uma coisa bem complicada. Eu já vi pessoal da própria Copel aqui no Paraná, né, falando de situação ainda eles irem trabalhar em empresa, está tudo sem energia, só que os procedimentos são tão arcaicos, tão precários, e numa das vezes que eles foram lá, um óbito aconteceu na frente deles, né? Tudo desenergizado, resolveram que ia energizar alguma parte da fábrica. Alguém jogou tensão num disjuntor que estava num painel, certo? O cara estava trabalhando em cima das buchas do transformador, né, dentro da subestação. E aí é assim, né? O transformador, ele entra uma tensão de um lado e ele joga a tensão do outro. No caso que a gente vê em postos aí, né, a maioria das indústrias, eles são 13.800 na entrada, 220 na saída. Se eu jogar 220 na saída dele, ele vai jogar 13.800. Nesse caso que eu estou falando aqui, né, o cara constatou que estava sem energia e tal, mas foram lá e podiam alimentar o circuito por fora, ligar no geradorzinho e jogar no barramento, ao invés de não fazer uma coisa dessa, o cara fez e acabou jogando tensão no carro. O cara estava sobre as buchas e recebeu uma descarga de 13.800 e partiu o coração dele na hora, né? Então, veja, não é só o procedimento inicial, mas durante todo o trabalho você tem que estar atento, né, às situações. Então, nesse caso aqui, ele deveria ter... vou trabalhar na bucha do tráfego, né, que a gente já falou lá atrás, numa linha de 13.800, extremamente perigosa, se acontecer algum problema, né, a pessoa, raramente, se ela sofrer uma descarga de 13.800, ela não vai sofrer pelo menos uma amputação, né? Difícil. Então, por causa disso, sempre que vai trabalhar com isso, o ideal é a terra, entendeu? Terra que o problema daí diminui ou vai zerar, que é a ideia, né? Normalmente vai zerar, porque vai acontecer ali uma hora que a pessoa energizar, ele vai abrir um fusível, o elo fusível lá, nas chaves Mateus, e vai acabar
cessando o problema ali. A produção né, isso que eu já está falando, né? Então, na contratação de tensão, aterramento temporário, a produção dos elementos energizados existentes na zona controlada. Isso aqui também tem as zonas, né? A controlada, a de risco e a livre, né? Se eu estou trabalhando numa área que ela já está controlada, né, que está fora da área de risco ali, eu tenho que usar as proteções, né? Então, tenho lá aquelas grades, né, que eu posso montar em volta da área. Eu posso proteger com as mantas, se é cabo de linha, né? E também ainda tenho que fazer a sinalização e o impedimento de reenergização nos casos de baixa tensão e em alguns casos de média também. Nos cubículos novos hoje, isso daqui é bem tranquilo, até em uns mais antigos aí, né? Você tem lá a chave Kirk lá, que você desliga, você não consegue ligar a baixa e a média. Quando eu estou trabalhando ali, tiro a chave de um lugar, travo o disjuntor, então essas questões que ajudam a eliminar ou reduzir muito o risco. Em alta tensão é sempre, lembrando, falando, né, acho que eu não falei, não toquei nisso, que o perigo, na verdade, é de a pessoa ter alguma lesão, até morte e tal, não é basicamente a tensão, é mais a corrente, mas quanto maior a tensão, é maior a chance de eu ter uma alta corrente transitando pelo corpo. Então, nas altas tensões, eu tenho sempre que ter muito mais cuidado, né? Não que eu tenha que relaxar na baixa, mas na alta tensão, qualquer deslize meu pode significar muita perda, entendeu? Muita perda, né? As áreas classificadas, né? Então nós estamos falando aqui de áreas com explosivos e tal. Nesses casos, tudo é especial, né? Você tem lá interruptores, tomadas, luminárias, todas elas são blindadas, extremamente robustas, né? Para quê? Se acontecer ainda, né? Robusto para quê, né? Porque se acontecer delas serem contaminadas ou entrar algum produto que seja explosivo dentro dela, bastante solvente, por exemplo, e ela venha a sofrer alguma explosão, ela não rompa, né? Essa é a ideia dessas áreas certificadas, áreas explosivas. Na alta tensão, nos cubículos, hoje, os novos, já dentro da norma nova, ele já vem com os aterramentos elétricos temporários dentro dele, né? Então, eu vou lá abrir uma cabine dessa, né? Eu vou fazer a intervenção nela, trabalhar nela. Então, eu vou lá, desconecto a rede, né? Aterro, sem eu precisar encostar em nada, só com as chaves ali na porta dela, na tampa dela. Eu posso até mostrar uma intervenção dessa qualquer hora, porque hoje eu não tenho vídeo, eu tenho, não vou... eu nem sei onde é que eu guardei. Mas é bem interessante. Esse caso é bem seguro, né? Você olha os cubículos novos, o risco de você ter algum problema é muito menor. Em baixa tensão, né? Voltando a falar, na alta tensão nós temos essas formas aqui, mas na baixa tensão eu tenho sempre que saber que ela não é suave com a gente, que ela não é boazinha com a gente também, só porque é baixa, né? Fala assim, está dizendo, fala baixa tensão, dá a impressão que é algo que é menos nocivo, não é? A chance, né? Então, tanto é que a maioria das mortes e lesões ocorrem nela, porque a maioria de nós está exposto a ela e, por estar exposto a ela cotidianamente, a gente tem uma tendência a ter um certo relaxo, né? Você, sempre estou exposto, sempre estou mexendo com tomada e tal, uma hora você vai lá cortar grama no jardim, a extensão está descascada, chove, você leva uma descarga ali do negócio. E acontece muito. Ou vai enrolar uma extensão em obras, por exemplo, canteiro, sempre muito atento a isso. Nas obras, né, a NR18 toca bastante nesse assunto.
Tem que ter lá os BR, os quadros, tudo para evitar, né, já falando de extensão, que é usado bastante em obra, que às vezes ela está descascada, você não viu, vai botar, vai pegar ela, vai enrolar para armazenar. Professor, nós temos uma pergunta. É uma pessoa nos perguntou, a Isabela, perguntou qual proteção para o pintor perto da rede elétrica? Perto da rede elétrica de baixa, tensão. na verdade, ele tem que ter curso de M10, né? Ele tem que ter, entendeu? Se ele está exposto a isso. Mas não há uma proteção para isso, né? Quem tem que proteger ali seria a rede, né? O pessoal da Copel, ir ali fazer uma proteção. Mas ele mesmo não tem como ele trabalhar. Se está exposto, ele está exposto. Ele tem que saber se cuidar. Tem que saber se cuidar, tem que saber os escutar, porque ali eu posso, eu não estou tão próximo, então tá, eu vou usar o material tal, vou estar com a roupa tal. Se acontecer, né, é um evento, mas eventualmente a gente não pode, né, ir lá, eu não posso pegar da empresa há anos, mas eu não posso chegar ali e falar, vou trabalhar aqui nessa rede, eu vou ali e começo a mexer na rede, não posso. E já está acabando aqui. Vocês querem falar alguma coisa? Não, acho que era só isso mesmo que a Isabela perguntou. Tá, Isabela. Então, desculpa não te ajudar aí, mas a verdade é essa. Todas as intervenções que a gente vai fazer nas redes aí das concessionárias, a gente precisa de autorização deles, né? Não, mas ela pergunta assim, eu acho que é no sentido de como que um pintor pode se proteger se ele está fazendo uma pintura perto de uma instalação. Não tem, ele tem que saber se proteger. Ele tem que saber se proteger. A roupa dele já teria que ser com classificação, né? Roupa, ele está exposto à água, então tem bastante riscos ali, ele tem que estar bem ciente do que é. Extra baixa tensão, acho que isso a gente usa bastante nos comandos aí, isso aqui é mais NR12, né? Equipamentos segregados, né? Quando eu tenho duas construções separadas aqui, uma delas eu posso aterrar, a outra não. Influências externas, acho que a gente pode falar aqui das descargas atmosféricas, de repente, alguma outra intervenção. Instalação liberada para serviços, né? Então, estou passando rápido aqui, eu acho que só os tópicos mais importantes que a gente tem um pouco tempo. A instalação liberada para serviço, né? Isso aqui é quando, depois que você desligou, né? Vou trabalhar em baixa ou alta tensão, né? PT e AP. Fiz a PR, constatei que está desligado, né? Está tudo certo. Estou tranquilo, até aqui atrás, ó. Tem esse aqui, né, que eu pulei aqui, o direito de recusa. Sempre você tem o direito de recusa. Não está se sentindo bem, você não confia naquela PR, não confia naquele equipamento que você está usando, recusa, né? Pode ser a tua chance de voltar íntegro, vivo para casa, né? Então, com eletricidade a gente não pode brincar. Ela é uma excelente amiga, mas uma péssima inimiga. Ela trai você não vê o problema, né? Você não enxerga. No caso aqui, né, voltando nessa situação aqui, baixa e alta tensão sempre, né? A gente vai ter que estar sempre ligado nas normas, vendo se ele vai ou não, se o que eu estou, né, usando, os equipamentos, a instalação que eu vou mexer, os equipamentos que eu tenho, estão realmente dentro daquilo que me dê segurança. E sempre importante, claro, né? É importante que a segurança seja para o prédio onde você vai trabalhar, para a área onde você está, mas principalmente para você. Então, se uma dessas coisas, né, tanto o local onde você está pode ser afetado de forma negativa, né, com algum dano, com intervenção, ou você sofrer algum dano, né, uma sequela, você não põe a mão. Sempre, desde recusa é sempre muito importante você saber usar. Né? Impedimento de energização é redundante, isso daqui é sempre importante a gente lembrar, né? Já falei
falei várias vezes, porque é importantíssimo. Estou trabalhando numa área, seja de baixa tensão ou alta tensão, eu tenho que garantir. Se eu não conseguir seccionar, tirar, desligar, eu tenho que só tirar os cabos de energia da seccionadora, da chave, para eu poder trabalhar com, né? Invólucros, né, são aí mais a questão de quadros, né? Quando eu falo, tem um quadro de energia, tal, onde está tudo guardado ali. Isolamento a gente falou, né? Porque que serve lá atrás, só pode tem os temporários e para serviço, mas eu posso ter os fixos, né? Os que eu uso sempre, né? Eu preciso sempre, né, deixar obstáculos, né, para a pessoa não intervir, não mexer onde eu estou trabalhando, indicar que tem perigo lá, advertir as pessoas, né, que a pessoa enxergue isso, né, quando eu estou olhando para isso, a pessoa tem a noção do risco que está. Então, se você está vendo alguém intervindo aí nas redes, você vê lá cone, aquele guindaste todo colorido, é coisa para realmente chamar a atenção. Os procedimentos, né? A gente falou da PR, mas existe toda uma regra lá para você testar, né? Eu testo se tem energia. Se tem energia, eu ainda aterro, no caso de média tensão e alta, não vou sempre cuidando para que não haja nenhum tipo de risco para mim. O prontuário, né? Sempre com histórico de como está o quadro das intervenções anteriores, tudo para eu saber se eu não tenho algum risco que eu não conheço ainda, né? Então, isso aqui é sempre bom, a NR10 pede, né, que eu tenho isso aqui sempre atualizado. Os riscos, a gente já falou lá atrás, né? Que é a questão de eles existem, mas eu posso mitigá-los, né? Os riscos adicionais aí da eletricidade são umidade, riscos biológicos também, né? E o animal, dependendo da situação onde eu estou, e sempre sinalizar. Tá bom? E aqui está, né, o que são normalmente, né? Então, tem esse ponto aqui onde tem energia, certo? Aí lá na norma vai dizer qual é essa área aqui, né? Qual é essa zona de risco. E a zona controlada e a zona livre. Aqui qualquer um pode entrar, aqui só o pessoal treinado, habilitado e tal. Esse pessoal chega aqui, e para intervir aqui, normalmente eu tenho que, se eu precisar, eu vou ter que estar com equipamentos extremamente seguros, né? Várias manobras, tal, até atingir isso. Aqui é uma área livre, simplesmente é um poste, aqui pode ser um quadro de energia, uma iluminação, alguma coisa, mas sempre cuidando dessas questões ali. A tensão elétrica é diferente de potencial elétrico entre dois pontos, né? Ou seja, a tensão, o que é? É uma diferença de potencial. Eu tenho aqui no Paraná 127, a gente chama de 110, 127. Santa Catarina, mesma rede, vai ter lá 220 volts. E a superior a 1000 em corrente alternada e 1500 corrente contínua de fases e terra. Isso é alta tensão. A gente está falando que trabalho em alta tensão. Então, são tensões que eu tenho aqui acima de 1000 em corrente alternada e 1500 em corrente contínua, eu já considero, pela NR10, alta tensão. Essas tensões até, acho que 34 mil volts aí, eu considero pela 5410, se não me engano, média tensão. Mas aqui não tem essa divisão, tá? Na NBR. E também não interessa a nomenclatura, interessa o risco que elas geram. Nas áreas onde houver instalações de equipamentos elétricos, deverão ser adotadas medidas de proteção contra incêndio e explosão, né? Conforme, como eu já falei lá atrás. Então, a gente tem situações, a 10 sempre vai apontar para várias outras normas. Então, está falando aqui a gente está falando de ambiente classificado, é justamente isso aqui. Então, eu tenho que ter sempre os elementos, né? Tanto em área classificada, como até em área comum, quadros e tal. Se acontecer um curto-circuito e ali
está ocorrendo um incêndio, eu tenho que ter ali ter um sistema contra incêndio, de preferência, próximo a quadro de energia e sempre não usar água, né? Então vai ter lá sempre o extintor pronto do lado dele lá para isso, de acordo com a carga também. Né? Então, ver em algumas indústrias, extintores enormes, porque o quadro é grande e a probabilidade dele, se ele pegar fogo, ser um fogo muito grande, é gigante. Né? Então, exige a adoção na NR10 de sinalizações adequadas de segurança para serviços de instalações elétricas. A sinalização é uma medida complementar de controle de riscos e, como complementar, ela necessita de outras medidas de prevenção para se tornar eficaz. Então, não adianta eu indicar se eu não ensino, né? Se eu não dou se eu lá na empresa não explico o que aquilo significa, né? Quais medidas que tem. A NR10 fala bastante também, o curso vale por X anos, portanto, mas sempre que eu mudo de empresa, de emprego, eu tenho que fazer pelo menos uma atualização dela. Porque normalmente nas empresas existem pontos específicos, né? A ambientação ali, ela é um pouco, cada uma tem uma peculiaridade, isso que eu quero dizer. Então, eu sempre tenho que atualizar ela, até para a gente saber, porque quando chega nessa parte de identificação, existe, claro, o que a norma diz, mas existem coisas que são muito específicas, né? Empresas químicas, principalmente, tem coisas muito específicas que você não acha, né? Os cursos normalmente não abrangem, porque você teria que ter muitas horas de curso para só de sinalização. Né? Então, nesse caso, é sempre bom estar atualizando a NR10. Então, o procedimento de gestão segura de gestão da segurança elétrica e o procedimento de execução do serviço. Né? Qual é o objetivo do planejamento de tarefas? Né? E quais as tarefas que deverão ser realizadas? Então, é assim, eu vou, né, a gente vai... qual o objetivo? Né? Sempre que eu tenho que fazer uma tarefa, né, então eu tenho que... Estou ficando longo aqui, né? Sempre que eu vou planejar ou executar uma tarefa, né, primeiro eu tenho que planejar. Né? Principalmente, sempre falando de eletricidade, isso é extremamente importante. Em qualquer momento, você vai fazer qualquer tarefa, independente de ser elétrica ou não, você tem que estar com o planejamento prévio. Mas ela é extremamente importante, por causa desses riscos que a gente veio falando até aqui. Né? Como ela tem muita peculiaridade, muita coisa, muito risco envolvido, e às vezes, né, você soma a outros, né? Além do arco voltaico, você pode ter risco de queda ou de explosão, se você estiver numa área classificada, né? Então, sempre o planejamento vai prestar para isso, né? E o objetivo dele é sempre realizar, saber quais são as tarefas, né? Quais são os passos que eu tenho que fazer. Eu vou lá mexer numa rede dentro de uma empresa. Então, eu vou lá, desconecto, desligo, né? Tiro a energia do sistema. Então, ele foi travado, eu verifico isso. Foi bloqueado, ninguém vai conseguir intervir lá e ligar de novo. Ok. Não, há a possibilidade de alguém ligar e mandar energia de alguma forma. Então, eu vou lá e me certifico que isso não vai acontecer. Vou subir numa escada. Como está essa escada? Ela está íntegra? Não está. Ela mesmo trabalhando com linha desenergizada, ela é de alumínio? Evito, né? Ele sempre está pensando que, em algum problema, ele pode ser um condutor sempre a escada. O procedimento de trabalho é um documento técnico legal interno, né? De extrema importância e responsabilidade que deverá ser organizado e disponibilizado em prontuário para conferências de possíveis auditorias e gestão das instalações elétricas. É aqui a questão que a gente falou ali atrás do prontuário também. Então, todos os procedimentos, né, da empresa, tal, você tem que ter uma técnica, uma forma de executar. Né? Então, e eu tenho que ter isso sempre anotado. Tá. Então, já está acabando o tempo. Tá, gente? Muito obrigado aí pela atenção de vocês. A professora quer falar? Sim, eu preciso falar um. Ok, então, Mas professor pode Mauré. terminar, Não, professor Mauré, pode falar. Mas eu...
Então, vou falando aqui, então, a professora daqui a pouco entra, se quiser entrar aí, mas é só reforçando o que a gente está falando aqui, né? E daí, ou seja, com toda a documentação em mãos, a equipe deverá dirigir-se até o local onde será realizada a tarefa. E antes de iniciá-la, cada componente da equipe deve verificar se estão de posse dos EPIs previstos para realizar a realização segura da tarefa. Aqui está falando de EPIs, mas todo o ambiente, né? Você tem que estar sempre verificando essas coisas aí, né? Não pode simplesmente iniciar a tarefa porque alguém fez um planejamento da tarefa, fez fez lá, né, a PAT, tem a permissão de trabalho, tem tudo na mão ali, mas não foi feito adequadamente, e você não notou. Então, sempre você tem que estar notando, verificando essas coisas para não acontecer nada imprevisto, tá? Boa noite, professor Marek, senhora, então. Pessoal, Estão me ouvindo? Agora sim, né? Então, pessoal, é um assunto muito extenso. Aqui no Instituto nós temos todos os equipamentos para mostrar para vocês. Vocês realmente vão, com a professora Fran, vivenciar isso aqui. Nós temos os cintos, nós temos os andaimes, né? O professor Christian também vai dar aula dentro do laboratório de elétrica. Obviamente, ele não vai submetê-los a nenhum choque para vocês experimentarem, mas ele tem condições de mostrar em loco, porque nós temos o laboratório montado aqui. Então, o nosso curso, realmente, nosso lema é mão na massa. Então, se vocês quiserem alguma informação sobre o curso, sobre essa aula, os nossos cursos hoje, nós temos o instalador, eletricista instalador, o ar-condicionado também instalador e manutenção, piso vinílico, piso laminado e também pintor completo. Nós estamos abrindo turmas de mestre de obras e pedreiro completo também, tá? Qualquer dúvida, agora vocês tiveram uma breve, só realmente uma pincelada do que serão as aulas. Obviamente, como eu falei, é um tema vasto, imenso, que vocês vão ter aqui dentro do universo da escola. Hoje eles tiveram a oportunidade, pelo tempo, de falar brevemente, e mesmo assim, o tempo passou bastante, porque realmente é um assunto que uma coisa vai puxando a outra, mas aqui, nas aulas, vocês vão ter condições de realmente aprender na íntegra, certo? E se ninguém tiver mais perguntas, eu posso responder aqui no chat, ou para algum professor, se vocês tiverem, por favor, nos perguntem, que a gente pode responder. Até vou ver se o Pedro tem alguma coisa aqui. Essas aulas, se vocês quiserem, esse PowerPoint que os professores deram as aulas aqui, podem ser disponibilizados, se eles não se importarem, né? Mas aqui são só pinceladas, como eu falei. Aqui no curso, vocês realmente vão ter isso tudo na íntegra. Certo? Deixa eu olhar aqui no chat se não tem nenhuma pergunta. Bom, aqui está o nosso telefone no chat. Se vocês quiserem vir até a escola, em função da pandemia, nós estamos só com hora marcada, tá? Mas vocês podem vir aqui. A partir de segunda-feira, eu acredito que esse lockdown vai ser um pouco mais flexibilizado e nós vamos poder retornar às aulas. Nós temos que aguardar até sexta-feira. Certo? Então, pessoal, agradeço de coração o tempo disponibilizado para a aula. Obrigada por vocês estarem aqui conosco. Se Deus quiser, a partir de segunda-feira, a escola vai estar aberta para as pessoas que querem nos conhecer. Podem vir, vamos marcar horário, né? E os alunos vão poder ter as suas aulas normalmente, tá certo? Pessoal, obrigada, se cuidem, certo?
E muito obrigada pela paciência, muito obrigada pela audiência, tá? E nos vemos aí na semana que vem, se Deus quiser. Certo? Até mais, então. Pessoal, boa noite, bom descanso, se cuide.